Pega a visão do canal do Guerreiro. Eu vou ser bem prático hoje porque o assunto é um pouquinho extenso. Hoje eu quero falar sobre propósito, desígnio, conselho. Biblicamente, essas três palavras na Bíblia têm o mesmo significado. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Tem uma palavra também em 2 Crônicas 16, 9, a parte A, porque, por quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Na NVI está escrito assim: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Lembra que coração está relacionado à mente. Então, se você se alinha aos pensamentos de Deus, né, como diz em Isaías 55:8, os pensamentos de Deus são bem maiores do que os nossos. Mas se você começa a se alinhar, você é fortificado para cumprir o teu propósito, desígnio ou conselho do Senhor, né? Então, alinhar-se ao propósito traz fortaleza para o teu físico e para a tua alma. Em Neemias 8, 10, a parte B está escrito: porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aranha aqui, interrompendo a gravação. Deixa eu passar. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando o Senhor está alegre contigo, você é fortalecido. Você recebe força, como ele disse aqui em 2 Crônicas 16, 9. Então, propósito na Bíblia é como viver conforme os planos do Senhor. Pois a partir do momento que você está fora do centro da vontade de Deus, a vida toma um caminho tortuoso, que traz peso e condenação. Na igreja, nós somos classificados como membros de um corpo. Quando uma pessoa profere a doutrina e a fé da igreja que ela está ligada e ela é batizada, ela não se torna um associado, ela não se torna não, ela se torna membro, é chamado de membro, porque é um corpo, né? E teremos funções específicas determinadas por Deus. Não queira ser coração quando Deus lhe chamou para ser pulmão. Ou seja, tenha intimidade com o Espírito Santo e ele lhe mostrará qual é a sua função. Por isso que muita gente sofre. Fora do propósito, a pessoa sofre demais, né? Vejamos em relação aos dons ministeriais para a edificação da igreja. Isso aqui está na Bíblia, tá? Quais são os 5 dons ministeriais? Né? Eles se apresentam em Efésios 4:11. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Lembra que eu fiz a brincadeirinha com a mão ontem? Apóstolos, profetas, evangelista, que vai mais longe, pastores e mestres. Apóstolos apoia todos, profeta dá a direção, evangelista é o que vai mais longe, pastor é o que pastoreia, mestre é que apoia o pastoreado, que apoia o pastor no ensinamento da palavra, né? Vamos falar aqui rapidamente. Apóstolo, biblicamente, eu sei que algumas doutrinas, algumas igrejas não reconhecem esses ministérios, mas está na Bíblia. Reconhecendo ou não, está na Bíblia. Apóstolo. Apóstolo é a pessoa encarregada de fazer missões, abrir novas igrejas, iniciar novos projetos sociais. A origem do seu nome significa enviado, mensageiro ou embaixador. Os apóstolos são o fundamento da igreja e é através deles que os pastores e líderes são preparados e treinados para as funções. Evangelista. Evangelista significa aquele que anuncia as boas novas. Eu sou evangelista, já pastoreei, mas pela Assembleia de Deus Madureira, eu sou um evangelista. É aquela pessoa que tem facilidade para pregar o Evangelho para as pessoas e chamá-las para seguir a Jesus. Seu objetivo é estender o alcance do Evangelho e fazer com que ele seja seguido nos mais diferentes locais. Onde quer que esteja, o evangelista, pelo chamado dele, tem por obrigação levar a palavra de Deus. Mestre. O mestre é aquele que tem grande facilidade para estudar, entender, ensinar a palavra do Senhor. São os verdadeiros professores dos textos bíblicos.
podem não ter a capacidade de evangelista, de explicar a palavra de forma simples, mas têm o mérito de conseguir se aprofundar em textos complexos e difíceis de entender. Isso é fundamental para a evolução da igreja, né? A Assembleia de Deus ela é marcada pela faculdade que existe nas escolas bíblicas dominicais. É um alicerce muito poderoso, porque eu sou pentecostal, eu gosto de movimento, gosto do fogo, gosto mais. Ontem nós tivemos uma pregação, não me lembro o nome do pastor, mas a igreja foi avivada pela palavra de Deus. Se você fica avivado com louvor, ou como algumas pessoas que você nem entende a pregação e entra nos movimentos, irmão, tem uma coisa errada aí, desculpa falar, mas está fora daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Se você participa de um culto onde você pula, grita, dança e depois não sabe nem o que foi pregado, me perdoa, irmão. Tem que mudar os seus conceitos do que é a palavra de Deus. Quando nós adoramos a Deus, nós estamos ali, todo culto é um ensinamento para nós. Todo culto. Você vai num culto, pula, sapateia, ora em línguas e não sabe nem o que foi pregado, irmão, desculpa, tá desfocalizado. Ontem, no sétimo dia, eu não me lembro o nome do pastor, meu Deus. Trouxe uma palavra ao nosso coração. Essa palavra incendiou o Espírito de Deus sobre nós e houve um momento de muita alegria na presença do Senhor. E mais tremendo, eu estava ali acompanhando os pastores, tive que me segurar, porque as pessoas que vieram aceitar a Jesus, o pastor Antônio sempre me ensinou, o pastor Antônio Bezerra, que a gente sempre prega o evangelho para as pessoas. Ele fala: Eduardo, quando a pessoa aceita Jesus em lágrimas, você pode ter certeza que Deus está fazendo uma obra tremenda. E você quer que te dê uma notícia? Quase todas as pessoas que aceitaram Jesus ontem na Debras sede estavam chorando. E eu me segurando ali, porque não é fácil não. A gente sabe o que representa esse primeiro passo, né? Quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer em nós e através de nós. Vamos voltar aqui. Pastor. Pastor é aquele que cuida das pessoas, que chegam na igreja por meio dos evangelistas, né? O evangelista pesca, passa para o pastor cuida, o mestre ensina, né? São eles os responsáveis por administrar as igrejas e ajudar as pessoas nos que diz respeito às suas necessidades espirituais. Infelizmente, tem muita gente que assume uma posição onde ele tem mais que trabalhar e ele começa a achar que ele tem que ser servido. Muda. Quanto mais você sobe na escala ministerial, mais você tem que trabalhar. Quanto maior você está aqui, nisso aqui, menor você está para Deus. Entendeu? Então, na função é liderar e conduzir e proteger os fiéis em Cristo. E fazer com que cada pessoa descubra seu dom ministerial. Né? Tem que ter aquela... Olha, um obreiro, primeiro preceito, que quer dirigir igreja, que quer trabalhar, tem que ter discernimento espiritual. Porque senão ele machuca pessoas, põe pessoas fora do contexto que é para ela ser, por um desejo próprio e faz um estrago. Tem que ter discernimento de espírito. Nós vamos falar sobre isso. Profeta. Por fim, o último dos dons ministeriais é do profeta, aquele que ouve e transmite aquilo que o Senhor está falando para o seu povo. A origem da palavra profeta significa aquele que expõe. E não por acaso, é aquele que traz a mensagem de Deus para a sua igreja. Entendeu? Deixa eu falar rapidinho aqui também sobre... Isso daqui são dons ministeriais. Agora tem dons para edificação da igreja. Né? Eu não sei como é que está hoje. Eu me lembro que na Assembleia de Deus existiam escalas, né? Quando a pessoa entrava, auxiliar de escala, ficava um período, depois diácono, depois presbítero, depois evangelista e depois pastor. Eu me lembro que numa das convenções foi tratado sobre isso, que precisava de pelo menos um período de tempo para a pessoa criar uma maturidade. Esses são os dons ministeriais, mas existem também os dons para edificação da igreja, do corpo. Né? Quais são? Está em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, que eu falei acima, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações,
mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espírito, a outro, variedade de línguas, a outro, interpretação de línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Não? Então, quando você entender que a sua criação não foi um acidente, independente dos seus pais, e que há um propósito, há um desígnio, há um conselho a ser cumprido, sua vida será mais leve. Mesmo que a gente tenha aflições e tribulações, será mais leve, porque a alegria do Senhor é nossa força. Quando você encontra o teu primeiro propósito é ser um adorador. Esse foi o motivo que nós somos colocados aqui nessa terra. Com a queda do inimigo das nossas almas, o diabo, nós somos colocados aqui para adorar, porque ele era um regente da adoração. Então nós somos colocados para adorar. Só que Deus aperfeiçoou, deu muito mais atributos para nós. Tanto é que a missão de pregar o Evangelho não é para os anjos, é para nós, diante da queda que aconteceu com o homem no Jardim do Éden. Então eu peço para você, primeiro propósito é ser um adorador. Como ser um adorador? Como ser um adorador em espírito e em verdade? O primeiro passo é reconhecer a obra que Deus fez através de Jesus Cristo para nos tirarmos da condenação eterna, reconhecendo Ele como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Esse é o primeiro passo. Essa é a maior manifestação de adoração a Deus. É viver o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é não perecer? É não ir para a condenação final, mas tenha vida eterna. Que vida eterna? A vida com Deus. E o segundo passo é esse processo. Se você tem ministério, é identificar o ministério que Deus tem. Se você tem dons de operação, é identificar. Não seja um membro... Desculpa a brincadeira, irmão, mas eu tenho que falar. Não seja uma verruga. Só está ali, entendeu? Seja uma parte do corpo. Não seja uma verruga. Seja uma parte do corpo, irmão. Identifica aquilo que Deus tem a fazer através da tua vida, como pastor, com o Espírito Santo, buscando intimidade com Deus. Ontem foi o 7º dia e a palavra profética que foi liberada eu quero compartilhar contigo também aqui. Que você tenha sede de Deus, assim como a corça anseia pelas águas, o teu coração tem que ansiar pela presença de Deus. E quando isso acontece, uma palavra é liberada ao teu coração, intimidade com Deus. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado. Hoje, oitavo dia no Janeiro Profético, na Assembleia de Deus, sede. Avenida Celso Garcia, 560. Esteja lá conosco e você vai ver o que Deus está fazendo. Irmãos, palavra liberada, alegria, salvação de almas. Deus está no negócio, irmãos. Deus se faz presente.